Chegamos, então, à parte de geometria, delicinha. E aí a gente tem que AB é um segmento de comprimento 10. Então, eu sei que isso aqui tudo tem comprimento 10. E M é um ponto desse segmento distinto do A e do B, como na figura abaixo. Então, em qualquer posição do ponto M, AM e CD, muita atenção no que está dizendo aqui, AM, aliás, DC, perdão, é um quadrado, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. E M, BME, então, deixa eu fazer de outra cor. BME é triângulo retângulo em M. Então, aqui tem o ângulo reto e aqui tem ângulo reto. Na verdade, essa informação nem precisava ser dada, né? Porque como o AMDC é um quadrado, a gente sabe que ele vai ter os 4 ângulos retos, e aí a gente teria aqui ângulos opostos pelo vértice, eles teriam que ter realmente o mesmo valor. Bom, tomando x como a medida dos segmentos AM e EM, então aqui ele está nos dando uma outra informação, que esse quadrado, ele tem lado x, e além disso, ME também tem esse valor x, então aqui também é x. Para que valores de x as áreas dos triângulos AMDC e do triângulo BME são iguais? Então, vamos calcular essas áreas. A área de um quadrado, né, é um quadrado que tem lado x, então a gente sabe que a área desse quadrado vai ser x elevado ao quadrado. Já a área de um triângulo, e aqui que bom que a gente tem um triângulo retângulo que facilita a nossa vida, porque a área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividida por 2, e no caso de um triângulo retângulo, a gente sempre pode fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Então, aqui eu posso fazer esse cateto vezes o outro cateto, que é esta medida. O porém essa medida não está dada, mas a gente tem como encontrar. Porque se eu sei que tudo isso aqui é 10 e que este pedacinho aqui é x, então quer dizer que o que sobrou para ser o cateto BM vai ser 10 menos x. Então, eu tenho que a área desse triângulo aqui vai ser x vezes 10 menos x dividido por 2. Se essas áreas têm que ser iguais, então eu vou forçar que elas sejam iguais. Vou dizer que x ao quadrado tem que ser igual a x vezes 10 menos x dividido por 2. Posso passar o 2 para lá, vou ficar com 2x ao quadrado igual a x vezes 10 menos x. Vou fazer essa distributiva, que vai dar 10x menos x quadrado. E aí, aqui a gente chega numa questão. A gente já está vendo que isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, eu teria que fazer Bhaskara. No caso, ela é incompleta, então eu posso resolver ela pelo formato incompleto. Então, vou resolver ela na forma incompleta, vou deixar tudo do mesmo lado. Vou dizer, então, que 2x quadrado mais x quadrado menos 10x é igual a 0. E aí, então, eu vou ficar com 3x quadrado menos 10x é igual a 0. E resolvendo, então, essa equação, já que ela está incompleta, eu posso botar x em evidência, que multiplica 3x menos 10, e dizer, então, que ou o primeiro termo vai ser 0, ou o segundo termo é 0. Da onde eu chegaria que ou x é igual a 0, ou então 3x menos 10 é igual a 0, ou seja, x é igual a 10 terços. Então, aqui a gente tem uma situação que é agora de interpretação, né? Porque a gente chegou numa equação de segundo grau, a gente chegou em duas respostas, e é isso que a equação de segundo grau ela vai fazer. Posso chegar em duas respostas iguais se o meu delta for 0, mas eu vou chegar nas respostas da equação. O que isso representa? É aí quem tem que botar essa interpretação, esse penso na história, sou eu que estou fazendo. Então, eu cheguei que o x pode ser 0, ou que o x pode ser 10 terços. De forma geral, a gente não vai ter que uma área, a gente não vai conseguir formar um quadrado de área 0 e nem um quadrado, nem um triângulo de área 0, né? Se a gente tiver essa variação de x. Mas ainda mais importante que isso, a gente tem que o M é um ponto distinto de A e de B. Então, o M não poderia ser o próprio A. E se o M fosse o A, é justamente o caso em que o X seria 0. A gente não teria medida ali naquela distância AM. Então, isso quer dizer que, apesar de que o 0 ele é uma resposta dessa equação, ele não vai ser contado na nossa resposta do problema, porque para este contexto de problema, a gente não vai ter essa resposta como válida. E por isso que a gente fica com a letra C.
muitíssima atenção em questões de geometria, porque é muito comum quando a gente está fazendo uma questão de geometria aparecer uma Bhaskara, uma equação de segundo grau, e aí a gente acaba resolvendo e chega num valor positivo e num negativo. Só que num contexto da geometria, esse negativo provavelmente não vai fazer sentido, porque eu não vou ter como um lado ser menos alguma coisa. Tá? Então, aqui é importante a gente conseguir pensar na matemática como instrumento, mas a gente tem que fazer essa interpretação para ver se nesse contexto faz sentido ser essa a resposta.